aqui é a Teacher Analice mais uma vez e hoje nós vamos falar de uma parte muito importante na avaliação de inglês para as comissárias dentro das empresas aéreas, que é a parte de contar uma história através de figuras. Então, vou colocar vocês aqui no computador mais uma vez para a gente poder entender melhor como que funciona essa parte, o que o entrevistador está procurando de você quando ele coloca para você esse tipo de atividade e como que a gente pode conseguir uma nota boa para a gente poder finalmente fazer os nossos voos internacionais. Então, let's go! Então, sem mais delongas, vamos dar uma olhadinha aqui como que funcionaria um exemplo de uma história que pode ser apresentada para você no momento desta avaliação de inglês. Você está vendo aqui uma coisa já importante da gente comentar é que geralmente essas histórias elas são trazidas para gente no formato black and white, né? Que seria ali o preto e branco. Isso daí é uma coisa que assusta muitas alunas, mas é feito realmente para poder avaliar a questão da sua capacidade de criar, da sua capacidade de criar histórias, porque quando você é apresentado algo preto e branco, aí realmente a gente precisa de ver como que vai ser a sua criatividade para poder criar essa história, porque é muito fácil quando a gente tem um recurso das cores, né, que vai ajudar a gente a fazer uma descrição, uma contação de história melhor. Na verdade, acabei de utilizar aqui uma palavra errada, não é uma descrição, né? É uma contação de histórias. Então, aqui já é uma coisa que a gente já pode anotar, que é don't describe the picture. Então, a gente não quer descrever a imagem. Então, nesse caso aqui, eu não vou falar there are two boys on a boat on the river, there is a duck behind them, behind the duck there are some houses. Não é isso que eles estão procurando. Eles estão procurando que eu conte uma história. E geralmente, quando a gente conta uma história, a gente conta uma história utilizando the past tense. A gente utiliza o passado para poder contar essa história. Então, eu vou falar: tinham dois garotos, então, there were two boys. They were on a boat. They were on the river, on the sea. There was a duck behind them. Mas não só isso. Não é o suficiente que eu só diga o que tinha nessa história. Eu preciso agora colocar o character, the main characters of my story, né? Os personagens, the main characters of my story, ou the main character, né? Ou somente o personagem. Nesse caso, a gente tem vários, né? Tem dois ali, tem até o pato também. Bom, o que mais aqui que a gente tem de importante? Tá, aí perdão, né? Quando eu falo então dos main characters, eu preciso dar qualidades para ele. Realmente como se eu estivesse contando uma história estilo Pinóquio. Quem era o Pinóquio? O Pinóquio era um garoto feito de madeira, que gostaria de ser um humano, blá blá blá. Então eu dou informações, eu dou características. O que podem ser características? Idade, nome, nacionalidade, o que essas pessoas gostavam de fazer, o que eles faziam todos os dias, onde eles moravam, né? Então, são realmente ir criando esse personagem de uma forma em que ele realmente, de fato, exista. Uma outra coisa importante é que a gente use time expressions. É importante, time expressions, é importante que a gente use elas lá já logo de começo, né? A velha e boa conhecida, once upon a time, era uma vez, né? Last summer, no verão passado. Então, sempre usando time expressions já como my opening act, né? Como meu ato de abertura nessa história. Que mais? E depois as time expressions usadas para continuar. Então, depois que eu começar a minha história, eu preciso de prosseguir com ela. Então, eu preciso usar depois disso, de repente, e aí finalmente. Então, eu preciso usar essas time expressions. Que mais? Eu também preciso usar connectors, tá? Então, por que eles estavam no rio? They were in the river because, né? Então, são os conectores. Então, so, que mais que a gente tem?
although, né, apesar de ser um dia frio, blá, 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 blá. Então, eu preciso também de usar os connectors. É, e eu acredito que esses são os pontos principais. Eu estou aqui tentando lembrar demais, mas acredito que seja isso. E o que que o seu avaliador está querendo de você? Ele quer avaliar, então, sua capacidade de usar esses tempos verbais no passado, de usar a sua criatividade para criar personagens, de ver se você consegue usar as expressões de tempo e ver se você consegue conectar a sua fala. É, então, são coisas muito interessantes de você poder já começar a estudar. Se você já estudar tempo passado, se você já começar a estudar como descrever pessoas, tá? Deixa eu até pôr aqui que a gente também tem o weather and place conditions. Então, descrever o tempo, descrever o local, já procurar saber como que você faz, então, descrição de tempo, como você faz descrição de locais. O rio era grande, o rio era pequeno, o rio estava muito cheio, o rio estava cheio de peixes, né? O rio estava nervoso naquele dia. Como que você faz esse tipo de descrição? Como que você usa, então, expressões de tempo e como que você usa os connectors. É isso que vai ser avaliado de você, é isso que você precisa saber. E é claro que se você precisar de ajuda, então, para poder construir essas histórias, conseguir sua nota e finalmente poder fazer seus voos internacionais, os meus contatos estão aqui embaixo na descrição. A gente se vê por aí. See you, bye bye.